Fala aí, pessoal do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sim, estou produzindo aí o segundo conteúdo do dia. Vocês já sabem o porquê, claro, habemos técnico ou estamos muito próximos de ter um novo treinador aí depois de quase 40 dias, né, da saída do Thiago Nunes. Arthur Jorge, português, 52 anos, parece que vai ser o novo treinador do Alvinegro, né? Pelo menos assim que o GE trouxe essa informação há cerca de 2-3 horas atrás. E aí a gente começou, né? Eu comecei aqui a pesquisar sobre Arthur Jorge. Confesso que não conheci o treinador e imagino que vocês também não. Então vamos falar um pouquinho sobre o possível, provável novo técnico do Fogão, né? Só contextualizando, eu vi há pouco que o Medeiros, né, no canal do Medeiros, disse que conversou com o Textor e o Textor falou justamente sobre isso, que está acertado entre as partes, mas ainda não assinado, tá? Então falta a canetada, mas podemos praticamente aí cravar o nome do Arthur Jorge, né? Vamos lá, pessoal. Por que a gente não conhece o treinador, né? Ele é um treinador, além de ser novo na idade, 52 anos, né? Jovem para técnico de futebol, ele há pouco tempo está no profissional. E aí, claro que vem aquele primeiro pensamento, né? Poxa, mas se era para trazer alguém que está há pouco tempo, era melhor ter mantido o Fábio Matias, que tem uma situação similar, né? Só que não é bem assim. O Arthur Jorge, ele é um treinador que está aí há cerca de 2 temporadas no Braga, né? Passou por divisões de base lá em Portugal, né? Sub-15, Sub-17, Sub-19, até ser promovido, né, a técnico do Sport Clube Braga, né? Onde ele realmente faz um trabalho de destaque, tá? Eu vou comparar muito a situação do Arthur Jorge à situação do Abel Ferreira, quando vem para o Palmeiras. Se não me engano, o Abel Ferreira, quando vem para o Palmeiras, ele tinha talvez uma temporada só a mais, ou como dizem lá em Portugal, uma época só a mais do que o Arthur Jorge, tá? O Arthur Jorge, ele que normalmente, né, o esquema de jogo dele preferido, e como de vários treinadores, né, europeus, é o 4-2-3-1, tá? E ele, enfim, vou passar aqui alguns recortes, algumas anotações que eu fiz, tá? Ele, no dia 18 de maio de 2022, ele é anunciado lá no Braga, né? Assina por 2 épocas, né? Por 2 temporadas. Portanto, o contrato dele vai até o meio de 2025, né? O que aconteceu? O Textor, na última segunda-feira, foi até o Porto, em Portugal, reuniu-se, né, presencialmente, que aliás era uma coisa que eu já estava desconfiado, pelo fato do Textor estar na Europa, né? Se falava ali muito em entrevistas online, né? Mas dessa vez foi uma reunião. Não impede de ter havido antes reuniões pela internet, né? Mas na segunda-feira a informação que a gente tem é que o Textor reúne-se, né, com o Arthur Jorge, faz a proposta e a partir dali, desde segunda até agora, estava negociando a situação dele com o clube, né, com o Braga. O Botafogo vai pagar uma multa rescisória, a gente ainda não tem exatamente esse valor, tá? Mas o Botafogo vai realmente despender aí de um dinheiro para trazer, né, no meio de um trabalho, né, trazer o Arthur Jorge. Vamos lá, tem aqui uma matéria, né, que eu peguei do dia 5 de outubro de 2022, ou seja, só para a gente lembrar, ele entra ali no meio de maio, em outubro, não tinha nem 5 meses de trabalho, e foi feita uma enquete aqui pelo site Magia no Relvado, né? Relvado é o gramado, né? Lá no português de Portugal. E essa enquete era a seguinte: quem fez o melhor trabalho no Braga? E aí justamente aparece o nome do Abel Ferreira, 2017 a 2019, do Rubem Amorim, 2019 a 2020, e o Arthur Jorge, de 2022 até aquele momento, né? Uma enquete do próprio ano, do final de 2022. Então já é interessante a gente ver aí o Arthur Jorge já sendo considerado, né, um bom trabalho, né, àquela altura.
Hoje a gente já pode dizer que o trabalho dele no Braga, historicamente, é um excelente trabalho, tá? Já já vou falar mais com vocês sobre isso. No dia 12 de março de 23, surge uma notícia do interesse do Spartak Moscou, tá? E quem trouxe isso foi o conceituado jornal A Bola, tá? Falando do interesse pelo treinador português, tá? Vamos adiantar aqui o tempo e vamos até 26 de julho de 2023, tá? O Arthur Jorge, sai uma matéria com ele em que ele fala o seguinte, eu achei interessante: quero ser campeão, né? E acredito eu que se referindo ao campeonato português, que a gente sabe tem ali um monopólio, né, do Porto, do Sporting ou Sporting, né, e do Benfica, né, que estão sempre ali à frente. E também nessa mesma matéria o próprio Arthur Jorge revela que recebeu algumas propostas para deixar o Minho. Gente, até me lembro aqui da minha época de jogador. Na verdade, época de criança, eu jogava, tinha um torneio aqui no Rio entre clubes portugueses, né? Eu era associado ao Clube Ginástico Português, que a sede era no centro do Rio de Janeiro, né? E aí tinha várias equipes, tinha o Clube do Minho, que se não me engano é ali em Laranjeiras, né? A gente ia jogar, tinha o Viseu lá em Teresópolis, meu momento lusitano, só que no Rio, né? Eu jogando futsal, tá? Que na época nem era futsal, futebol de salão. Fechado o parênteses aí do momento aleatório, me lembrei porque Minho me lembrou a Casa do Minho, né? Que tinha um bom time, aliás. Vamos lá. Títulos até agora, nessa curta carreira, né, do nosso bravo Arthur Jorge. Ele tem já um título que é a Taça da Liga de Portugal, tá? Venceu o Estoril nos pênaltis na final. Pô, mas venceu o Estoril, uma equipe que não é grande. Lembrando que nas semifinais o Braga bateu o Benfica, tá? Poderoso Benfica. Então, um título aí que tem uma relevância, né? Outro fato também marcante desse período aí de treinador à frente do Braga é que o Arthur Jorge leva a equipe à fase de grupos da Champions League, tá? Da Liga dos Campeões, da UEFA, né? Maior torneio de clubes do mundo. Só que cai no grupo que tem Real Madrid e Napoli, né? E aí acaba em terceiro lugar, justamente atrás dessas equipes, mas jogando ali, né? Uma equipe sempre muito ofensiva, linha alta, né? Até contra o Real Madrid, linha alta. Alguns momentos só baixava um pouquinho a linha, mas de qualquer maneira o Arthur Jorge um cara realmente uma mentalidade ofensiva, tá? Também já ouvi agora rapidamente alguns momentos aqui que eu tentei assistir alguma coisa de vídeo sobre ele, algumas pessoas falando que as defesas, né, do Arthur Jorge não são tão fortes, né, que ele privilegia muito o ataque, né? De qualquer maneira a gente vê que é uma fórmula, né, um sistema de jogo que vem dando resultado, né, para ele, né? Vamos lá, e aí rapidamente aqui eu vou passar os números, tá? Uma carreira, como eu disse, ainda curta, né? Essa temporada foram 45 jogos pelo Braga, mas no total, tá? Ele tem 103 jogos. Desses 103 jogos, é até bom que é perto de 100, dá pra gente ter bem noção ali dos percentuais, né? 66 vitórias, apenas 13 empates, então um técnico que não costuma empatar muito, né? E 24 derrotas, tá? Eu acho que é uma boa performance, dá 68% de aproveitamento, que é um bom aproveitamento, e é isso, gente. É uma aposta em termos de ser um técnico que tem praticamente 2 anos, 3 anos no máximo de carreira, né? Se a gente pode defender a ideia do Textor, a gente, né, lembra, como eu falei no início do vídeo, do próprio Abel Ferreira. Quem conhecia Abel Ferreira antes dele vir para o Brasil, né? Então, eu acho que é uma aposta interessante. A princípio, eu gosto do nome. Mais um detalhe, o Textor disse que desde o início a preferência dele era o Arthur Jorge. Não sei se ele jogou aí, né? Mas interessante essa fala do John Textor, né? Então, é uma aposta, né? Como eu ia dizendo, a gente não sabe como que é o Arthur Jorge, né? Agora começa a chegar
muita informação, a gente não sabe o que é fake news, o que não é. Provavelmente no vídeo de amanhã eu vou conseguir passar com mais tranquilidade para vocês. Também como que será que é o vestiário, como é que são as relações humanas do Arthur Jorge. A gente sabe que o Textor quer um treinador que não só seja o treinador de campo, mas que, né, pegue a chave do CT, como era o projeto lá com o Luiz Castro, né? Então será que o Arthur Jorge tem esse estofo, né? Está preparado para essa missão? Só o tempo dirá. Como está tudo, falando em tempo, está tudo muito corrido, a gente já sabe que o Fábio Matias será o treinador do Botafogo, tanto no domingo, diante do Boa Vista, como na quarta-feira, na nossa estreia da Libertadores. E aí, depois, dependendo dos trâmites e burocracias, pode ser que na estreia do Brasileirão, já diante do Cruzeiro, a gente já tenha também a estreia do Arthur Jorge, né? Se não, já vai ser o jogo lá da LDU em Quito, né? Seja como for, Arthur Jorge não vai ter tempo, né, praticamente, de treinamento. Uma pena que ele não chegou no início do ano, mas também agora não adianta a gente lamentar. De repente ele ia sofrer também no Campeonato Carioca, que nem o Castro sofreu, né? Uma pena que ele não chegou, por exemplo, na data FIFA. O Botafogo teve alguns dias, uma semaninha ali pelo menos, né? Teria sido razoável que ele tivesse chegado. Infelizmente não chegou. Agora a previsão é que ele chegue nos próximos dias. Como hoje é sexta-feira, né? O Botafogo já joga no domingo, sei lá, estou imaginando que ele chegue aí talvez na segunda, tá? Isso não é informação, é palpitômetro, né? Para a gente ver o tempo hábil de tudo se acertar, para que ele esteja pelo menos presente no Newton Santos na quarta, né? Nem que ele chegue quarta de manhã, para estar presente e ali da tribuna de honra assistir o Fábio Matias ainda dirigindo o time do Botafogo. Quero saber a sua opinião, o que você achou, se você é do time que está torcendo muito para dar certo. Essa é o meu time, eu quero que o Arthur Jorge seja uma boa sacada aí do Textor, né? Ou se você é daquele time que está pé atrás, né? Que não, acho que quase ninguém conhecia ele, né? Tá achando que o Botafogo trocou 6 por meia dúzia, porque o Fábio Matias não vai ficar porque tem pouca experiência. Tá trazendo também um treinador que não é tão experiente assim, mas como eu disse, se você prestou atenção no vídeo, é um treinador que há pouco tempo atrás, né, estava enfrentando o Real Madrid, estava enfrentando o Napoli, né? Então eu acho que já dá para a gente colocar ele numa prateleira diferente da do próprio Fábio Matias, né? Nada contra o Fábio Matias, pelo contrário, a gente tem elogiado, não pode ser diferente o que o Fábio Matias fez aí dessa transição, né? Pegou um time que estava desfigurado depois da saída do Thiago Nunes e agora deu um novo ânimo, né? O torcedor do Botafogo está empolgado, está animado, resgatou o bom futebol dos jogadores que pareciam ter perdido o futebol, né? Caso do Tiquinho, do Marçal, do próprio Marlon Freitas, né? Acho que outros jogadores aí brilhando, como o Júnior Santos, né? Então, assim, o Fábio Matias vai entregar um Botafogo muito diferente do que ele pegou lá depois daquele primeiro jogo contra o Aurora. Então, é isso, gente. Falta só confirmar, mas Arthur Jorge deve ser o novo treinador do Botafogo, né? E reforço aqui, né, o meu desejo, né? A minha torcida para que, né, dê tudo certo, para que ele seja um cara importante, né, que fique aí muito tempo à frente do Botafogo, né, e assuma esse projeto como um todo, né, seja um cara realmente um líder, né, como a gente espera. Beleza? Vai dar 14 minutos até conseguir mais ou menos resumir, né? Amanhã, com certeza, a gente vai trazer mais informações sobre Arthur Jorge. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou desse nome? Beleza? Valeu, aquele abraço, fogão pra cima!